Vamos iniciando a gravação aqui da outra aula. Eu não vou cortar. Já está gravando a tela. Nós vamos iniciar aqui nossa aula. Beleza? Quando vocês estiverem vendo a tela aí... Ai não. Esqueci de compartilhar a tela, né, Jones? Aí fica mais difícil. Vamos aqui ver. Tela inteira. Bom dia a todos. Daqui. Aqui. Bem, pessoal, bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí nos seus lares hoje. Acordando manhã cedo para iniciar nossa aula aí. É uma das últimas aulas do nosso módulo, certo? Aula 17. E a gente vai falar sobre zona de cisalhamento. Lembrando que na semana passada nós tivemos o nosso campo, né? Que espero que tenha sido bem proveitoso para todos. E vimos algumas características, podemos dizer assim, que algumas estruturas e feições semelhantes que nós vamos tentar observar hoje na nossa aula, durante nossas duas aulas dessa semana, certo? Bem, então hoje vamos falar sobre zonas de cisalhamento. E o que seria uma zona de cisalhamento? O que é que a gente está pensando em uma zona de cisalhamento? Quando a gente fala de zona de cisalhamento, a gente percebe um mecanismo de movimentação de blocos a alta profundidade, a grande profundidade, né? Quando a gente estava estudando sobre o domínio rúptil, ou, como a gente está falando aqui na crosta superior, aqui aquele domínio chamado domínio friccional, ou domínio chamado rúptil, né? Quando há movimentação de um bloco em relação ao outro, nós temos as famosas falhas. E nós vimos que, quando nós estudamos as falhas, os blocos onde ocorre a deformação é somente na zona mais próxima à superfície de falha, né? Então a gente não tem expansão dessa deformação ao longo do bloco, porque a gente vai ter a ruptura, e essa ruptura vindo com deformação. Então, quando a gente fala sobre zonas de cisalhamento, nós pensamos disso da mesma forma. A diferença é que nós estamos trabalhando agora com altíssimas profundidades. Então a gente está falando com grau metamórfico alto, um domínio plástico, né? A gente está falando da crosta média até a crosta inferior, né? Então nós estamos verificando todas essas zonas aqui, chamadas shear zone, né? Em que eu vou ter a movimentação de um bloco em relação ao outro, né? E isso me gera uma deformação que em algumas características se assemelha à falha. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula, tá certo? Então, quando a gente pensa em zona de cisalhamento, a gente pensa em uma zona tabular onde a deformação ela é notavelmente maior, né, do que a deformação nas rochas ao seu redor. Então, como a gente vê, há uma semelhança entre falhas e zona de cisalhamento, a não ser por conta da questão da profundidade em si. As zonas de cisalhamento elas podem apresentar tanto cisalhamento normal, reverso, transcorrente ou oblíquo. Então, com isso aqui, ó, com esses quatro fatores aqui, quatro tipos de processos, né, nós observamos que a zona de cisalhamento ela tem essas características semelhantes com as zonas de falha, né? Falha normal, falha reversa, né? E assim sucessivamente, né? E ocorre praticamente em qualquer escala de regime tectônico e profundidade, mas o mais comum é no regime plástico, né? Vimos isso durante nossas aulinhas lá de um minicampo que a gente fez, né? Principalmente na região ali de Santa Quitéria, nos primeiros dias de Santa Quitéria e também lá no terceiro ponto, se eu não me engano, a gente também viu um pouco sobre essa zona. Vimos sobre a zona de cisalhamento chamada zona de cisalhamento Tauá e também vimos um pouquinho sobre a zona de cisalhamento chamada de Rio Groaíras, tá? Também nós vimos um pouquinho sobre isso, apesar de não termos visto ela especificamente, certo? Mas como a gente já viu, elas podem ocorrer em qualquer escala, tá? Tanto escala tectônica em grandes ambientes, choques de placas tectônicas, quanto também
em regimes mais centimétricos, milimétricos, tá? A gente também consegue observar a zona de cisalhamento, tá? Então, quando a gente estuda a zona de cisalhamento, a gente precisa entender a relação de deformação rúptil e deformação dúctil, né? Quando a gente chama zona de cisalhamento rúptil, a gente fala de falhas, né? Falhas transcorrentes, movimentação de blocos, certo? E essa deformação, como a gente pode observar, ela fica restrita à superfície de falha, a lineamentos, tá? Em que eu vou gerar estrias, né? São os slick signs, né? Que são feições típicas da superfície de falha em que mostram arranhões, como se fossem arranhões, as famosas estrias, né? E isso mostra a direção de movimentação do bloco, né? Quando a gente está falando em deformação do tipo dúctil, né? Zona de cisalhamento ZC, né? Mais conhecida como ZC, as zonas de cisalhamento dúctil, elas modificam a direção de foliação. Então, quando a gente está analisando ou estudando a zona de cisalhamento, nós observamos que a orientação principal da foliação, que no caso é essa daqui que vocês estão observando, a orientação principal é essas linhas pretas que estão aqui, né? Está observando essas linhas escuras aqui. Então essa é a orientação principal. E quando eu tenho a movimentação de blocos aqui, um em relação ao outro, a minha zona de cisalhamento aqui, zona em que ocorre a deformação propriamente dita, né? Nós observamos que temos faixas em que ela ocorre mais intensamente, certo? Apesar de que essa imagem está um pouco diferente, certo? Mas essas zonas centrais onde ocorre o cisalhamento, ela é bem observada, tá? E no decorrer que a gente se afasta em direção à foliação normal, né, digamos assim, a deformação ela vai sendo de menor intensidade. Eu vou ter uma menor intensidade na deformação. Então a deformação ela vai ser mais intensa onde? Na zona central, certo? Outra feição interessante são zonas de cisalhamento naquele regime chamado dúctil-rúptil, né? Ou seja, aquele regime em que nós estamos em transição entre... Nós temos tanto feições dúcteis quanto feições rúpteis. Então, nesses locais, quando ocorre a movimentação dos blocos, eu vou ter a formação de veios, né? Com dobramentos em chevron, certo? Em chevron, em cheleron, e também clivagem dos tipos estilolíticas, certo? Por que isso? Clivagens estilolíticas. O que são as clivagens do tipo estilolíticas, né? Ou o que são estilolitos, né? São feições basicamente rúpteis, né? Em que elas são fáceis de serem identificadas e também são bons indicadores de onde está a deformação. Por exemplo, quando a gente analisa essa imagem aqui, a gente verifica o quê? A movimentação de cisalhamento, o bloco moveu neste sentido e esse bloco aqui se moveu neste sentido, né? Então a gente teve sentidos opostos, não é isso? Então isso mostra que eu tenho um sigma 1 que está nessa direção, certo? Deixa eu ajeitar a setinha. E um sigma 1 que eles são perpendiculares, são paralelos aqui entre si, né? Então eu tenho aqui sigma 1, sigma 1. O sigma 3 vai estar aqui, né? Nessa direção, a 90 graus dele. E aqui também, não é isso? Então, se a gente for observar as características do elipsóide de deformação, nós vamos verificar o quê? Que no elipsóide de deformação, nós indicamos que os estilolitos, né, os estilólitos, eles vão estar perpendiculares a sigma 1 e paralelos a sigma 3, enquanto que esses veios, né, como eles são feições de abertura, porque eu vou ter compressão, é como se eu tivesse juntas, né? Eu vou ter compressão e essa compressão vai fazer com que vá abrir, né, as minhas estruturas nas minhas rochas, né? E isso faz com que entre nessas zonas líquidos ou líquidos magmáticos ou os próprios líquidos intersticiais que estão na rocha e vão preencher esses veios, né? Quem lembra lá
da nossa zona de cisalhamento, né? Eu vou até passar aqui a imagem lá do nosso... eu vou ter que descartar aqui, pessoal, mas é o jeito. Quem lembra lá do nosso... da nossa imagenzinha lá, né? Do nosso granitão, né? Então a gente tinha uma zona de cisalhamento, né? Aqui chamada zona de cisalhamento Groaíras, que ela tinha... Não lembro se era esse movimento, se era destral ou sinistral, agora... Mas a gente tinha um granitão aqui assim, e um outro granitão aqui assim, né? Então a gente tinha esse movimento aqui dos granitos, né? E onde é que a gente estava aqui na situação, né? Lembrando que aqui é para norte, né? A gente estava bem aqui assim, bem por aqui assim, né? Que a nossa estrada cortava aqui pelo meio, né? Nossa estrada aqui, ela vinha aqui, e a gente estava por aqui, né? Como é que a gente tenta observar isso, né? O que é que a gente consegue verificar, né? Nas aberturas das juntas, nós temos o quê? Para me formar a abertura dos veios, eu tenho sigma 1 aplicando aqui desse sentido e sigma 3 neste sentido aqui, certo? Isso faz com que eu tenha aberturas, né? Como eu vou ter compactação nessa zona, vai abrir nessa, né? O Y está aqui no meio, né? E os estilólitos vão estar onde? Aqui. Que vai ter compressão entre camadas. Então, em zona de cisalhamento, não quer dizer que eu vou ver sempre, em zona de cisalhamento do tipo ductile-rútil, quer dizer que eu vou ver sempre estilólitos, ou eu vou ver veios, tá? Eu posso nem ver nenhum desses dois, tá? Mas indica, se eu tiver esses dois aqui, eu consigo indicar os meus elipsóides de deformação, certo? Isso é importante porque a gente vai falar também sobre os tension gates, que são estruturas que a gente viu lá quando estava estudando foliação, e a gente vai também analisar essas estruturas aqui, tá certo? Mas voltando àquela nossa intenção, né? O que foi que a gente viu bem aqui no meio? Deixa eu pintar de preto aqui, que aí vocês já vão ter essa dica zona aqui, né? Opa, não era nessa posição. O que é que a gente tinha bem aqui no meio? Que a gente visualizou lá no nosso granitão? Aquele de lá, o que foi que a gente viu? Quem aqui lembra? Tive um dique, né? E esse dique é uma feição que se assemelha a esses veios. Por quê? Se eu tenho uma zona de cisalhamento nesta posição aqui, ó, em que ela está no sentido, por exemplo, sinistral, não é isso? Sentido anti-horário, se a gente for visualizar aqui as setas, né? Isso mostra que o quê? Que o sigma 1, ele estava neste sentido aqui, né? E o sigma 3 neste sentido aqui. Opa, sigma 1. Sigma 1. Isso é interessante porque a direção daquele dique pode indicar, né? Desse e de outros diques, a gente sabe que naquela zona de cisalhamento, como ela estava em alta profundidade, o nosso contato ele era irregular, né? Mas a gente conseguia visualizar esse tipo de estrutura sendo formada. Então pode ser que o quê? Aqui mais próximos eu tenha diques aproximadamente com a mesma direção, certo? Que esses diques são justamente vão indicar a direção de deformação, tá? De abertura, certo? Se a gente for levar isso em consideração, é como se a gente tivesse aqui, vou ampliar para essa zona aqui, né? É como se eu tivesse aqui a abertura, né? Tivesse aqui o granito, né? Que é aquele granito lá que a gente viu, né? Aqui o dique de diabásio, né? Que a gente tem um dique aqui entrando aqui, né? Que é um dique, né? De diabásio ou ali teria que fazer uma análise petrográfica com maior sentido, né? E nessa zona aqui mais próxima, a gente teria algumas indicações de que? De orientação. Isso foi tudo que a gente viu no perfil que a gente fez, né? A gente chegou bem aqui, analisou aqui e começou a andar
até chegar aqui nessa zona aqui que a gente viu uma certa orientação de fluxo dos minerais por conta da zona de cisalhamento, né? Mas isso indica o quê? Que o sigma 1 ele estava aqui, né? Então o sigma 1 aqui indica que a zona de cisalhamento vai se movimentar neste sentido aqui, né? Esse bloco vindo nesta direção e esse bloco aqui vindo nessa direção, certo? Então isso é interessante mostrar que vocês vão conseguir analisar isso de uma forma um pouco indireta, né? Há cálculos um pouco mais precisos, mas precisaríamos de mais informações lá, teríamos que rodar muito mais, certo? Mas aqui já teríamos um indicativo de onde estava a direção de sigma 1, tá? Alguém de vocês está com um caderninho aí para lembrar qual era a direção desse dique aqui, aproximadamente, que eu não lembro agora? Alguém tem aí? Se disser, puder dizer, diga aí no chat, que aí a gente tenta confirmar aqui, né, com essa direção. Tá. Bem. Era noroeste, né? Se não me engano. Noroeste, sudeste? Aham. É, mas eu lembro que a gente tinha feito um valor lá, eu não lembro aproximado. Não sei se era 270, não lembro agora. Ou era 160, 150, eu não lembro, era 120. E isso é um dos indicativos, tá? Então essa era a direção aproximada de onde vinha o sigma 1, tá? Bem, mas vamos dar continuidade aqui na aula, certo? Então vamos voltar para lá. Então essas feições, pessoal, elas são típicas de zona de cisalhamento, certo? Aqui a gente pode observar de uma forma um pouco mais simplista, né? Aqui na nossa imagem, na nossa tela, tá? Que também mostram essas zonas de cisalhamento, certo? Então aqui a gente tem a superfície, mostra aproximadamente a direção de uma falha, né, do tipo strike slip, ou seja, falhas transcorrentes, né, em que nós observamos que como essas estruturas, essas grandes, as zonas de cisalhamentos, elas têm uma certa influência porque elas são extremamente profundas. Elas iniciam em zonas de falha, zonas ruptas, e geralmente elas penetram até a crosta inferior, né? Até zonas de cisalhamento bem mais baixa. E isso é interessante pensar que as zonas de cisalhamento elas funcionam dessa forma porque em alguns tipos de zona de cisalhamento nós conseguimos observar, por conta de que é uma movimentação de um bloco em relação ao outro, né? Então eu vou ter alguns momentos de descompressão ali. Isso são facilitados por fluxos, são facilitados não por fluxo, mas isso facilita com que fluxos de magma possam vir a ascender, a subir, como a gente viu lá no dique, né, que a gente viu lá no nosso campo, como a gente pôde observar aqui no quadro, né, a gente viu os dois granitão branco lá também. Esses granitos brancos, eles também, esses granitos brancos que a gente viu lá na região de Santa Quitéria, eles também são facilitados a sua ascensão por conta de zonas de cisalhamento. Não aqueles que estão sendo explorados, mas esse que a gente ficou lá em cima deles. Beleza? E nós observamos que à medida que nós nos aprofundamos na crosta, nós vamos observando aqui zonas de cisalhamentos dúcteis, né? E isso mostra essa movimentação de bloco um em relação ao outro, certo? Aqui são feições que a gente consegue observar essa relação de ductibilidade em relação a uma zona frágil, né? Então, por exemplo, se a gente vê no modelo frágil, né? Rúptil ou frágil, né? Nós vamos observar ruptura, formação de superfície de falha, certo? E no ambiente dúctil nós vamos ver meio que um dobramento, né? Em que esse dobramento eu vou ter um cisalhamento aqui. Por quê? O cisalhamento aqui, professor, ele é inclinado, é? Ele é como se fosse na vertical, mais inclinado. Sim, por quê? Apesar de eu ter um bloco descendo em relação ao outro na superfície de falha, eu vou ter uma movimentação de um bloco em relação ao outro aqui. Então, essa semelhança de movimentação gera deformação, gera zona de cisalhamento, né? Então, aqui nessa zona central aqui, aproximadamente aqui, eu também vou ter essa movimentação desse bloco de um em relação ao outro, né? Então isso
me gera uma área de influência maior, né? Se a gente for observar, né? A minha área de influência da zona de cisalhamento é toda essa faixa aqui, por exemplo, ó, né? Aqui na minha zona de cisalhamento rúptil, nas minhas falhas, a deformação ela vai estar restrita somente nessa linha vermelha que eu estou marcando aqui, tá? Meio irregular, mas é em cima da linha preta. Nessa zona de nessa zona aqui eu vou ter, ó, a deformação ela vai ocorrer em cima das linhas vermelhas aqui, somente, certo? Enquanto que as laterais das rochas, né, os fragmentos de rocha vão sobreviver. E aqui também, só que na zona de dúctil, em falhas dúcteis ou zona de cisalhamento, nós vamos ver que grandes faixas de rocha, né, onde ocorre o cisalhamento, é que vão sofrer essa deformação. Beleza? Então vamos lá. Aqui uma outra imagem, né, que vão mostrar o que? Os marcadores de deformação. O que são esses marcadores de deformação? Que posteriormente a gente vai verificar alguns que são indicadores cinemáticos, que a gente diz, né? Esses marcadores, eles podem primeiro mostrar o que? A zona de cisalhamento contínuas, né? Então, por exemplo, se eu tenho a formação de um dique, né? Um dique ou uma rocha, uma feição de uma rocha que mostram que ocorreu movimentação, isso é um marcador de deflexão gradual, né? Quer dizer que eu vou ter um estiramento posteriormente em cima desse dique, né? Visualmente falando, né? Então, como é que a gente teria observando isso, né? Então, a gente estaria analisando, por exemplo, uma grande faixa de cisalhamento aqui, um pouco mais larga, né? Ela é bem mais interessante. Eu estou marcando só a zona central dessa deformação, onde nessa deformação, se a gente for observar nessa faixa vermelha, né? Eu vou ter um marcador que ele vai ser neste sentido que estão os meus tracinhos aqui, certo? Nessa direção aqui, tá? Então é como se eu tivesse vários tracinhos. E aqui nas zonas de borda eu vou ter uma inflexão, aqui uma deflexão gradual, podemos dizer assim. Não é inflexão, mas uma deflexão gradual. E essa deflexão gradual, ela indica justamente o que? A direção de movimentação. E essa direção de movimentação aí, ela é destral ou sinistral, pessoal? O que é que vocês acham? Falando aqui de uma deflexão do tipo gradual, né? Quer dizer que por que ela é gradual? Porque ela se estende das laterais até o centro, certo? Onde o centro ele é mais intenso do que ele é muito intenso, mas a gente visualiza isso de uma forma simples, né? Então é do tipo sinistral ou destral? Sinistral. Sinistral, não é isso, Dibro? É por aí Sim, mesmo. sinistral. Por quê? Porque indica que esses blocos aqui, ó, essa movimentação foi neste sentido, certo? Foi neste sentido. E esse bloco aqui ele se movimentou neste sentido. Se a gente for pensar, a foliação original, né, ela era essa direção aqui, certo? Então essa era a foliação original, né? Então a foliação original ela sofreu o bloco que está do lado da moeda movimentou no sentido horário, né? E o outro se movimentou aqui no sentido horário, certo? Então, se eu tenho dois movimentos nos sentidos horários, né? Então quer dizer que esse movimento ele foi do tipo destral, tá? Beleza? E ele pode também ter deslocamento discreto, certo? Esse deslocamento discreto ele é mais semelhante até a uma movimentação de falha, tá? Porque também aqui eu também tenho um movimento do tipo destral, né? Se a gente for observar, mas eu não observo a continuidade da foliação aqui por dentro dessa faixa central de cisalhamento, tá?
Então, geralmente a gente observa, né, faixas, quando eles são de faixas mais estreitas, mais curtas, né, podem mostrar justamente esse deslocamento aqui, se ele ser mais discreto. A gente não conseguiu observar eles muito bem, tá bom? Entendido aqui, pessoal? Vocês visualizaram aqui essa movimentação? Viu lá, Dibril, por que é do tipo destral e não sinistral? Sim. Viu? Então isso daqui, ó, a gente mostra que ele é mais discreto. Eu não tenho uma feição muito bem formada aqui. A gente sabe que houve a deformação e houve o estiramento aqui dentro, né? Mas em compensação a gente não vê uma continuidade dele como, por exemplo, nessa faixa aqui de cima, tá? Vamos lá. E a terminologia das falhas, da terminologia das zonas de cisalhamento, elas são semelhantes às falhas, né? Então elas podem ser, quando a gente fala que a gente visualiza na superfície, né, que são zonas superficiais, elas podem ser do tipo destral, né? Elas podem ser do tipo destral, né, em que o bloco lateral ele se movimenta no sentido horário, né? Pode ser sinistral, em que aí eu vou observar o movimento no sentido anti-horário. Eu posso ter cisalhamentos, né? São geralmente profundos, do tipos normais, tá certo? Ou eles podem ser do tipo inversos, tá? Ou reversos, certo? Também são tipos observáveis nesses tipos de cisalhamento, tá? Então vamos lá observar a diferença entre um movimento normal e um movimento reverso, tá? Isso quando a gente está falando agora de zona de cisalhamento, certo? Como eu falei para vocês, zonas de cisalhamento também podem ser falhas que podem iniciar como sendo uma grande falha, certo? E chegar até a grandes profundidades, tornando uma grande zona de cisalhamento, certo? Então a gente consegue observar isso. E nesse movimento, né, do tipo reverso, quando a gente analisa falhas, eu vou ter o quê? Que o bloco ele vai se sobrepor, o teto ele vai se sobrepor ao muro, ou a capa vai se sobrepor à lapa. Então eu vou ter um movimento de ascensão, de subida, né? E no caso de zonas de cisalhamento, eu vou ter uma deformação que ela vai estar restrita a essa faixa aqui, tá? Então são faixas que vão estar restritas a essas zonas aqui, tá certo? Geralmente, pessoal, quando a gente está analisando grandes estruturas, né, de movimento de cisalhamento, certo? À medida que aumenta a profundidade, a deformação ela pode se tornar um pouco mais larga, ela pode se estender mais, certo? Quanto mais próximo da superfície, elas vão se estreitando, vão reduzindo a sua área de atuação, tá certo? Isso porque quanto mais próximo da superfície, menor vai ser a ductibilidade da rocha, né? Menor vai ser a plasticidade da rocha, ela tem tendência a reduzir a sua área de influência por conta dessa interação em si, tá? E o movimento também aqui, né? Nesse caso, esse bloco aqui, ele subiu, né? Então a gente tem esse movimento, então a gente imaginar choque de placas continentais, né? Se chegando uma contra a outra, né? Vai fazer com que ocorra soerguimentos. Esses soerguimentos aqui vão me gerar falhas mais próximo da superfície, quanto mais profundo eu vou gerar as zonas de cisalhamento. No caso aqui, eu tenho a abertura de uma bacia sedimentar, né? Então eu tenho uma zona de rifteamento ou algo um pouco mais próximo à zona de cisalhamento nossa aqui, próximo às bacias intracontinentais, por exemplo, né? E isso também me mostra zonas de cisalhamento. Então eu vou ter movimentos aqui, um movimento chamado normal, né? Em que há a descida de um bloco em relação ao outro. Mais próximo à superfície aqui eu vou ter o que? As fraturas, as falhas, né? As falhas aqui. E quanto mais profundo eu vou ter a formação aqui, que a gente também lembra que a gente já ouviu falar, vocês já ouviram falar de falhas lístricas, né?
E algumas falhas lísticas, quando elas são bem profundas, elas mostram deformação por cisalhamento. Tá? Então também eu vou ter esse movimento de ductibilidade. Então esses são dois tipos de movimento, tanto o normal quanto o reverso. Ok? Beleza, pessoal? E o que é que a gente precisa saber, né? Descrever em uma zona de cisalhamento, né? O que é que a gente precisa descrever em uma zona de cisalhamento? O primeiro deles é o mergulho, tá? Então, quando a gente estava analisando a nossa estrutura, né? Lá da nossa rocha, nós verificamos que no nosso primeiro ponto do segundo dia lá, né? Do segundo dia, né? Nós observamos a orientação que eu falei com vocês, né? Vocês fizeram essa medida lá pra gente, né? A gente fez um mergulho também dela, né? Então são orientações que são necessárias de serem verificadas, tá? Então todas essas deformações, todas essas orientações precisam ser medidas, né? Principalmente porque para verificarmos como é que é o comportamento dela abaixo da superfície. E professor, por que que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, zonas de cisalhamento podem ser, por exemplo, para mineração, né? Podem ser muito importantes dependendo do contexto geológico, né? Então tem todo um estudo geológico anterior para isso, tá? E um dos objetivos da zona de cisalhamento é porque ela pode ser um mecanismo de facilitador ou mecanismo facilitador de migração de fluidos, como a gente já viu isso, né? Formação de estruturas rúpteis, a gente viu isso em campo, tá? Outra relação também que deve ser identificada são movimentos relativos, né? Então, tentar saber a direção e magnitude do deslocamento, tá? Essa direção e magnitude do deslocamento, a magnitude em si, a gente precisaria fazer cálculos de deformação, certo? Mas isso eu não passei para vocês porque a gente precisaria ficar um dia todo lá no campo fazendo medidas de estiramento, certo? Ou mesmo também com a utilização de lâminas petrográficas. Então precisaríamos cortar a rocha lá, fazer várias lâminas petrográficas e verificar como é que foi o estiramento desses minerais, qual a magnitude do estiramento. Então tem cálculos que são e ábacos que são utilizados para fazer esses detalhes, né? Mas isso é um trabalho bem mais intenso, certo? E a direção do movimento relativo é tentar saber se foi destral ou sinistral, certo? E isso a gente precisaria verificar, como posso dizer, indicadores cinemáticos que a gente verificou um ou outro lá, que a gente analisou lá, eu fiz até um desenho no caderno acho que foi do Jesus, não lembro agora. Outro, largura e espessura da zona de cisalhamento, né? A largura a gente viu somente em mapeamento, né? A largura não deu para a gente identificar. Por quê? Porque a largura lá ela é bem larga, tá? E o nosso afloramento lá ele era meio estreito, mas a gente conseguiu ver que em todo o afloramento, né, havia deformação pela zona de cisalhamento. E o outro tipo é saber o tipo de transição entre a zona de cisalhamento e as rochas originais. E isso a gente viu lá, viu, pessoal? Eu queria que vocês tentassem depois descrever isso daí, certo? Por quê? A gente viu as duas rochas, a mesma rocha em 2 dias diferentes, tá? Então é bom analisar isso que a gente verificou. Um foi lá em Russas e o outro foi lá depois de Sucesso, que a gente fez aquela curvinha lá, tá? E isso é interessante porque outra característica da zona de cisalhamento que também a gente precisa analisar com base nessas descrições são que as zonas de cisalhamento elas se formam em crosta profunda e em todos os regimes tectônicos, tanto de regime tectônico de compressivo, né, de convergente, divergente, né, que vão formar falhas normais, zonas de cisalhamentos normais e também nos transcorrentes, ok?
Então, relembrando lá, né, aquele modelo lá, a gente também tem capa, tem lapa, né, tem bloco norte, bloco sul, leste, oeste, deve se for zona transcorrente, né? E também nós conseguimos verificar também rejeitos de mergulho direcional e o rejeito total, certo? Essas estruturas, elas são não são tão fáceis de serem observados, mas dependendo, como eu falei para vocês até em campo, nós teremos que verificar no modelo em 3 dimensões para tentar analisar isso, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa geometria de uma zona de cisalhamento, uma das primeiras verificações que tentamos analisar são as estrias, né, ou as lineações em um plano de falha, tá? Quem lembra que a gente viu algumas... Quem lembra qual foi o ponto que a gente viu estrias? Quem é que lembra aí? Eu acho que foi aquele lá antes de Santa Quitéria, né? No meio do asfalto. No meio do asfalto lá, que a gente era atropelado lá, né? Exatamente, né? Exatamente nesse, certo? Nesse lá a gente viu numa pequena faixa lá essas estrias, certo? E essas estrias, elas indicam a direção do movimento de cisalhamento. Direção que eu falo não é o sentido, por exemplo. O sentido é somente a direção para onde o bloco que está em cima, por exemplo, se deslocou. A gente está falando de direção que a gente consegue ver que eles foram, por exemplo, norte, sul, nordeste, sudoeste, né? Sudeste, noroeste. Então a gente consegue dizer a direção em relação a isso, né? E isso é interessante porque isso indica, né, como é que é o rejeito total, o rejeito direcional e o rejeito de mergulho, né? E isso mostra que as estrias, quando elas são horizontais, elas mostram rejeito direcional, tá certo? Então eu só tive um movimento direcional aqui. Quando eles são inclinadas, então meu rejeito é oblíquo, certo? E quando eles são perpendiculares ao mergulho, né, são rejeitos de mergulho, ou quando eles são verticais, não é isso? Então a gente consegue sempre tentar verificar esses modelos aqui, tá? O rejeito oblíquo ou rejeito total são semelhantes, né? São concomitantes, ok? Então, como a gente viu, eles ocorrem em todos os sentidos, né? Em todos os ambientes tectônicos, né? Ambientes de convergência, tá? Então a gente tem choque de placas tectônicas, né? Então isso vai gerar aqui na superfície falhas de empurrão, né? Então eu vou ter falhas que vai sobrepor um ao outro, mas em profundidade, desculpa, eu vou ter zonas de cisalhamento reversas, né? E zonas de cisalhamentos inclinadas, zonas de cisalhamentos reversas, tá? Em ambientes de colisão, do mesmo jeito aqui de convergência, né? E ambientes de colisão continental, eu vou ter a formação também de falhas inversas e zonas de cisalhamento profundas, né? Zonas de cisalhamentos que em um momento eles são inclinados, mas eles podem chegar a quase se horizontalizar, dependendo da espessura e da magnitude, né, dessa zona de cisalhamento, certo? Então eu posso ter faixas que vão de zonas mais inclinadas, aí, vamos imaginar em torno de 45 graus, até inclinações aqui na ordem de 10, 5 graus, né? Até algumas chegar a horizontalizar, ok? E outro ambiente também são as zonas de divergência. Então, quando há separação e formação de bacias sedimentares, por exemplo, se essas estruturas, zonas de cisalhamentos forem bem profundas, eu também consigo ter zona de cisalhamentos aqui normais, tá certo? E eu também tenho zonas de transcorrências, que são as mais fáceis hoje de serem observadas, certo? São zonas de transcorrência, né? Que foram o que a gente visitou lá, né? A zona de cisalhamento Tauá, a gente viu de forma lá no mapa lá a zona de cisalhamento também de Groaíras, né? Do rio Groaíras, certo? Então isso daí é o que a gente consegue verificar em campo, tá? E o interessante é que, além de analisar geometricamente a zona de cisalhamento, nós também analisamos as rochas que estão na zona de cisalhamento, certo?
Essas rochas de zona de cisalhamento, elas mostram estruturas bem interessantes, né? Então, as zonas de cisalhamento que a gente vai observar mais facilmente, elas vão ser mais no ambiente dúctil-rúptil ou no dúctil, né? Então, a gente vai ver esses modelos, né? Então, quais são os tipos de rochas que a gente pode ver? A gente pode ver dois tipos de rocha. As rochas cataclásticas e as rochas miloníticas. Professor, mas isso já é uma outra classificação de rocha? Seria isso, mas são estruturas que são formadas em rochas que foram cisalhadas, beleza? Então a rocha já existe, mas ela sofreu cisalhamento, certo? E a gente vai observar que essas características da rocha não quer dizer que ela deixou de ser, por exemplo, um guinais para se formar uma rocha milonítica. Em parte, a gente pode identificar que sim, porque houve tanta deformação que houve uma mudança na estrutura, né? A gente viu lá nas rochas metamórficas, que a gente lembra no semestre passado, quem estava lá, analisou que alguns dos tipos de nomes que a gente viu na rocha são rochas miloníticas, né? E tinha uma característica dela lá, e também as cataclásticas, né? Então a gente consegue observar isso aqui, certo? Então a gente poderia dizer que essas são outros tipos de rocha? Sim, mas elas são derivadas de deformação por cisalhamento, tá? Mas a mineralogia praticamente é a mesma, não modifica nada, eu vou ter uma movimentação estrutural, tá? Então vamos lá observar. E onde é que ocorrem as rochas cataclásticas, né? Então as rochas cataclásticas, eu vou só voltar aqui. Não é isso não. Sai. Pronto. As rochas cataclásticas, elas a gente vai lembrar do regime dúctil-rúptil, que é esse regime bem aqui, ó, certo? Então as rochas cataclásticas, elas têm essa faixa aqui de atuação, certo? Não tão próximo à superfície, mas mais profundo, certo? E os miloníticos vão ser vistos aqui, ó, nessas zonas mais profundas, beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos ver aqui essa primeira zona que são as cataclásticas. Então, com relação à trama, ela pode ser tanto não orientada quanto orientada, certo? E a estrutura dela, ela pode ser, geralmente nas rochas cataclásticas, o que é que a gente visualiza em rochas cataclásticas? Fragmentos de clastos que são angulosos, tá? Então, fragmentos de clastos angulosos, se a gente for imaginar, esses fragmentos de clastos angulosos, eles podem formar brechas de falha, né? As famosas brechas de falha que a gente já viu algumas imagens dela, infelizmente não conseguiu ver em campo, certo? Mas existe um afloramento que dá para ver isso, mas ele fica lá por banda de Canidé e não deu para ir lá não, mas tem, tá? Então as brechas de falha quer dizer que eu vou ter uma matriz aqui em forma de brecha menor do que 30%, tá? Então eu vou ter clastos que vão variar de menor que 1 milímetro e maior que 500 milímetros seria uma mega brecha, né? E micro brechas seriam menores que 1 milímetro, né? Então são esses tipos de estrutura, certo? Outro nome de rocha cataclástica que a gente pode observar são cataclasitos. Nesse caso aqui, os fragmentos angulosos aqui, né, eles são menores, né, podem ser menores, até 10 milímetros, mas eles preenchem mais de 30% de toda a rocha. Eles pertencem a mais de 30% de toda a rocha, tá? Pode ser o gouge, ou famosa farinha de falha, né, são falhas bem fáceis de ver, entre aspas, né? Mas formam uma farinha mesmo. É como se fosse aquele dique que a gente viu lá, mas aquele tipo de estrutura ela forma como se fosse pulverizado, tá certo? É um pó de falha que fica lá. É como se a superfície de falha ela fosse toda esfarelada de uma determinada espessura, uma determinada faixa, certo? E o pseudotaquilito é um... Pseudo já diz que é falso, né? E o taquilito ele é uma rocha vulcânica escura, tá? Preta. E esse pseudotaquilito, ele é além de ser apresentar esses três últimos que eu falei serem orientados, cataclasitos, gouge e o pseudotaquilito, eles são orientados, né?
Mas dentro do pseudotaquilito quer dizer que a rocha ela fica com a granulometria tão fina, que ela parece ser criptocristalina, certo? E dá um aspecto de uma intrusão de rocha ígnea, tá? Somente vulcânica. Então a gente vai ver fragmentos como se fosse de brechas, né? Fragmentos arredondados ao redor dele e uma massa escura nele, tá? A gente vai ver umas imagens daqui a pouco. E quando elas são profundas, as miloníticas, né? Elas têm uma textura do tipo folheada ou lineada, né? Cotaclasíticos são fragmentos angulosos, clastos. E aqui a gente tem textura lineada, que esse aqui foi o modelo que a gente viu lá nas nossas zonas de cisalhamento, né? Elas podem ser chamadas de gneiss miloníticos quando eu tenho a preservação do gneiss, podemos dizer, pode identificar que é o gneiss, do bandamento gnéisico, né? Ou ele pode ser aqui do tipo milonítico, né? Aí dentro dos milonitos eu vou ter várias classificações, tá? Mas depois a gente vai verificar essas classificações, certo? Então vamos lá. O primeiro deles é rochas em zona de cisalhamento, né? A famosa brecha de falha. Então a brecha de falha, ela é uma brecha que ela apresenta não orientada, né? E ela apresenta os fragmentos. Então a brecha de falha, ela vai apresentar, olha aqui, ó, fragmentos angulosos de vários tamanhos, né? Mas eu não tenho uma orientação aparente. Parece que eles estão neste sentido, mas isso é muito por conta dos fragmentos aqui que são meio tabulares, né? Mas tem muitos fragmentos irregulares. E isso inclui ainda nessa zona esbranquiçada aqui, ó, pessoal, ó, uma matriz aqui, ó, fininha, né? Uma matriz clara bem fininha. E isso é interessante de ser observado. Então a brecha de falha, ela mostra esse tipo de estrutura, tá? Aqui eu não sei se a orientação se ela foi neste sentido, né? Se ela teve esse movimento aqui, certo? Ou se ela teve esse movimento aqui, ou movimento inclinado. Então não tem como eu identificar aqui onde foi esse movimento, certo? A não ser que eu entre mais ou vá mais para as laterais das rochas, assim que eu consigo observar. Mas aqui é um exemplo clássico, né, de ser observado de brecha de falha. Essas brechas, como vocês já viram, elas podem ser mega brechas ou micro brechas, ou a brechas em si que vai estar entre 1 milímetro até meio metro, tá certo? Então essa é considerada como sendo uma brecha, né? No caso dessa daqui que a gente está vendo, ela é uma mega brecha, ok? Aqui é um exemplo de um cataclasito. Se a gente for analisar também aqui a questão da porcentagem de matriz, né? A gente vê que eu tenho uma maior quantidade de clastos. Professor, o que são esses clastos? Como eu já falei, são esses fragmentos angulosos que estão aqui fora, ó. São a rocha que sofreu a fratura, a quebra em maior profundidade, certo? Formou esse pó fino, a matriz fina aqui, certo? Então essa matriz aqui ela é menor, esbranquiçada menor do que 30%, né? Por isso que ela é considerada uma brecha, né? Já o cataclasito, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz de coloração avermelhada, né? E aqui eu tenho vários fragmentos de rocha aqui, ó, que também são angulosos, né? Mas que formou essa estrutura aqui, ó, que é bem bonita, bem interessante, né? E isso mostra uma coloração meio que avermelhada, né, para a matriz. E a matriz ela apresenta, além de apresentar os fragmentos angulosos, né, os clastos também seriam angulosos, mas é uma proporção maior do que 30%, ok? Nesse caso aqui, ó, específico, a gente está vendo o gouge, né? O gouge aqui, ó, eu tô vendo a movimentação de dois blocos, então eu tenho dois blocos aqui com a mesma rocha e eu tenho uma coisa escura aqui, ó, tem até um lapisinho bem aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, né? Mas essa rocha aqui, ela é interessante porque a gente consegue observar aqui, ó, essa coloração escura, né? Então o material aqui dentro ele está muito fino, ele está na forma de uma farinha, tá?
geralmente ele é friável. Você passa a mão nele, ele começa a se esfarelar, né? E ele é bem fácil de observar. E ele geralmente ele é friável, né? Facilmente erodido, tá? E composto principalmente de uma matriz fina abundante. Então eu tenho uma matriz aí, a maior parte do tamanho dos clastos dentro dessa zona de cisalhamento, né? Dessa rocha cataclástica, né? Ela é uma menor do que 0,1%, ou 1 milímetro, né? Professor, mas quer dizer que a rocha cataclástica é todo esse pacote grandão que a gente está vendo? Não. A rocha cataclástica, ela vai se limitar à zona de falha, à zona de cisalhamento, certo? Então, a zona de cisalhamento aqui, ó, ela mostra onde está a minha rocha cataclástica, tá? Então, aqui é uma rocha, vamos imaginar que isso aqui é um xisto, certo? Então, esse e esse aqui são xistos, né? E o que está aqui dentro é que é o Gouge, certo? E isso vale para os outros também, ok? Então, não é que é toda a rocha que está lá que ela virou um Gouge, mas essa faixa fina que está aqui dentro é que mostra a farinha de falha, né? A rocha cataclástica, né? Beleza? Certo. Ok? Outra rocha que a gente viu, né, das últimas das cataclásticas, é a rocha do pseudotaquilito, certo? Então, o pseudotaquilito, ele é uma rocha que ele tem um aspecto, como está descrito aqui no slide, né, ele tem um aspecto aveludado, né? Geralmente tem uma textura criptocristalina, né, que pode ser escura, né? Geralmente a gente imaginando textura criptocristalina, a gente imagina de rochas vulcânicas, ela é semelhante ao vidro vulcânico, certo? Formado justamente pela fusão, né, decorrente do calor gerado no processo de esmagamento, de pulverização. Então, quando há esse deslocamento, né, de um bloco em relação ao outro, há um intenso processo de fricção dos cristais ali. E esses cristais, essa fricção gera calor. E esse calor ele pode gerar, não fusão parcial, mas gerar cominuição cada vez menor com o calor. Então é como se eu queimasse a rocha, certo? Entre as duas superfícies. Então isso mostra no pseudotaquilito, às vezes a gente pensa que é um dique, né? Mas um dique, ele não vai levar fragmentos de rocha desse tamanho aqui, ó, grandão não, né? Mas se a gente for fazer lâminas aqui de dentro, a gente vai ver cristais criptocristalinos relativamente orientados, tá? E isso é fácil de ser analisado quando a gente verifica esse tipo de estruturas, tá? Então a gente vai ver clastos grandes ou praticamente às vezes quase nenhum clasto, tá? Pode ver ou não clastos, né? Esses clastos são semelhantes como se fossem brechas, só que nesse caso as brechas elas são angulosas, né? No caso desses clastos dentro do pseudotaquilito, eles são mais arredondados, né? A maior parte deles são mais arredondados e isso mostra que houve cominuição também ao redor desses fragmentos aqui, tá? Então, são rochas que não são difíceis de serem observadas, mas como eu falei para vocês, né? O pseudotaquilito ele tá aqui, ó, ele tá restrito a essa faixa, tá? Então ele não é que ele estendeu aqui tudo, não. É como se eu tivesse o meu gneiss aqui, ele tá aqui. Aqui é a rocha que a gente está estudando, né? O pseudotaquilito, aqui é o gneiss. Vamos imaginar que aqui é o algogneiss, né? Ou ortogneiss, tá? Certo? Então aqui eu tenho o meu gneiss e aqui eu tenho o meu pseudotaquilito, ok? Dúvidas, pessoal? Aí? Professor. Aí isso pareceria com um dique, né? Aí com o senhor
Se o senhor não tinha falado, né? Eu teria dito que é um Isso. dique. Ele é semelhante ao Dick, mas como eu falei para vocês, quem foi esperto lá e sentou na rocha, não ficou só olhando de forma Jedi, quem é o Cavaleiro Jedi é que bota a mão assim, né, com a força ele descobre o que é as coisas, né? No caso lá, quem tocou na rocha, quem pegou na rocha, sentiu que ela tinha os cristais, né, dava para ser observado, aí verificou isso. Nesse caso aqui, lá, o aspecto era de uma textura grossa, tá? Quem quisesse lá linchar lá o calcanhar, dava para raspar lá, né? No caso do pseudotaquilito, a textura dele é tão fina que ele tem um aspecto aveludado, relativamente liso, né? Por conta da fricção, certo? Então, eu vou ter diferenças entre eles, tá? Isso dá para ver melhor em lâmina, tá? Mas quem tiver uma lupa ou qualquer coisa e conseguir pegar mais próximo, vai verificar que num basalto, por exemplo, no dique basáltico ou dique de Darcito, é de Darcito que a gente viu lá, né? É um diorito. Vocês poderiam verificar que a gente consegue analisar as rochas lá, né? Consegue verificar alguns cristalzinhos, né? Aqui não, nessa massa preta não dá para ver nada, tá certo? Então, se assemelha a um aspecto de um dique, sim, de bril, mas tem características e estruturas bem diferentes, certo? Bem, vamos lá continuar, né? Então a gente viu sobre como são as rochas cataclásticas, né? Então a gente vai ver agora sobre as rochas miloníticas, né? Ou os famosos milonitos. Pessoal, milonito é uma rocha. O termo ito vai se apelidar a rocha, né? Mas ela é uma rocha que está dentro da faixa de cisalhamento que sofreu que tem uma textura do tipo folheada e orientada que se chama textura milonítica, certo? Mas vamos lá. Os milonitos, eles são rochas, né? Comumente laminadas, tá certo? E a gente pode analisar um pouco isso daqui, né? Decorrente de uma forte redução do tamanho dos grãos, né? Contém um pronunciado alinhamento dos minerais, então os minerais eles têm uma certa orientação em um sentido, certo? Pode ser nesse ou nesse, certo? Mas houve movimentação de um bloco em relação ao outro e isso fez com que os minerais eles se orientassem onde ocorre essa movimentação, né? E a deformação aqui, que ela é uma deformação plástica, ela modifica a rocha e orienta os cristais em diferentes escalas. Isso ocorre tanto na escala macroscópica quanto na escala microscópica. Então tudo vai ser deformado, tá? Ao contrário da rocha cataclástica, que nos cataclásticos a gente vai ver a deformação mais intensa dentro da matriz da rocha, tá? Os fragmentos, os clastros lá, às vezes ele não tem deformação nenhuma, certo? Praticamente não tem deformação. Já no milonito eu tenho deformação na rocha como um todo, certo? Então o milonito ele é todo deformado, ok? E o milonito, né? O termo milonito ele se refere a rochas que são dominantemente deformadas por processos dúcteis, né? Por processos de cisalhamento, né? Numa deformação no estado plástico. O cristal ele tem uma certa maleabilidade, né? Ele tem uma certa não a maleabilidade, né? Que cristais maleáveis eles são, mas como a temperatura ela é alta naquela profundidade, né? Isso faz com que, se a deformação ela for contínua durante muito tempo, faz com que o mineral ele comece a se estirar e a se tornar meio que fosse um plástico. A gente lembra lá que a deformação, se ela for progressiva e contínua, os cristais e com a temperatura alta, os cristais eles têm tendência a se deformar, né? A se estirar, né? E o milonito nada mais é do que uma rocha folheada. E normalmente ela apresenta lineação que mostra a evidência de uma deformação dúctil forte, né? Então, tudo isso que está aqui, ó, no centro aqui, eles estão estirados. Então, os minerais, eles estão estirados aqui, certo? Eles estão se estirando, tá bom? Se a gente puder observar aqui, ó, eu vou dar uma ampliada aqui só rapidamente para a gente verificar, né?
os cristais, eles têm essa estrutura aqui em forma de olhos, né? Os sigmoides, né? Mas às vezes eles apresentam assim que eles eram meio que arredondados ou você não vê cristais assim arredondados, mas cristais eles podem estar rotacionados, né? Mas eles são estirados em si na direção da zona de cisalhamento, certo? E aqui, como a gente está analisando, deixa eu só voltar para cá. O milonito ele é um termo estritamente estrutural, certo? E ele vai estar justamente na zona de cisalhamento, que se refere apenas à textura da rocha e não dá informação acerca da composição mineralógica. Então qualquer rocha com essa descrição aqui pode se tornar um milonito, né? Um xisto pode se tornar um milonito. Um gnais pode se tornar um milonito, né? Um granito pode se tornar um milonito, certo? Mas é por conta da estrutura, da textura da rocha em si, ok? E o termo milonito ele não deve ser utilizado como nome de rocha em uma sequência estratigráfica. Então, por exemplo, a gente foi lá estudando as rochas ali até Santa Quitéria e até Guaraciaba, né? Então, nenhuma daquelas rochas lá, na questão eu posso chamar a rocha de milonito, mas não descrever ela estratigraficamente como granito. Quer dizer o que estratigraficamente? Quer dizer que eu não posso inserir ela dentro da estrutura geral das rochas, né? Por exemplo, as rochas, as sequências dos gneiss e paragneiss e ortogneiss têm idade ali de aproximadamente 2,5 a 1,5 bilhões de anos, né? Já as rochas, os granitos que a gente analisou lá, eles têm idade aí de 520 a 550 milhões de anos. E os milonitos, eles não podem ser inseridos nessa estratigrafia, né, cronológica, né? Então a gente vai dizer que há formação de zonas de cisalhamento que apresentam rochas com textura milonítica, né? Os granitos ou os gneiss apresentam rochas com textura milonítica. Mas a gente pode descrever lá, ó, isso aqui é um milonito, mas não descrever ele estratigraficamente como sendo um milonito, ok? Então aqui a gente pode observar o desenvolvimento de uma mesma rocha com foliação, desenvolvimento de uma foliação milonítica, tá? O que é isso? Se a gente for analisar aqui de uma forma simplificada, aqui é uma imagem antiga, pessoal, mas ela é bem didática, tá? Então a gente tem as rochas aproximadamente com a mesma mineralogia, só que aqui nós observamos uma rocha sem foliação, né, em que a gente observa os cristais aqui bem desenvolvidos, equidimensionais, certo? E inequigranulares, tá? E aqui a gente já tem uma foliação metamórfica, tá? Que pode ser gerada pelo milonito ou também pela deformação plástica mesmo em grande profundidade, sem ser de zona de cisalhamento, né? A gente consegue observar aqui o estiramento dos cristais, né? Aqueles olhinhos lá que eu falei para vocês, os indicadores cinemáticos, né? Que geralmente são minerais um pouco mais competentes, que resistem a essa deformação, tá? A gente consegue analisar isso daqui, né? Já na foliação milonítica, por exemplo, a gente tem uma intensidade maior de estiramento, né? Então, se a gente for, eu vou dar uma ampliada aqui para a gente verificar, ó. Esse daqui, ó, era um cristal. Imagine um cristal desse aqui, imaginar aqui um feldspato, por exemplo, aqui desse, né? Ou um quartzo, né? Que ele era uma forma meio que arredondada como essa, pequena, que assim, e que ele foi estirado intensamente. Olha isso daqui. Parece uma massinha de modelar que você sai puxando aqui assim, né? Então a gente consegue observar, olha esses cristais aqui, ó, estirados aqui, ó, né? Então esses estiramentos aqui, eles são bem intensos, e isso é clássico de uma foliação do tipo milonítica, né? De uma textura milonítica, ok? E o sentido de movimentação em zonas de cisalhamento, né? Então, quando a gente vai analisar essas zonas de cisalhamento, certo?
a gente sempre tenta verificar o máximo de estruturas possíveis. O primeiro a gente viu lá, né, o que é que tinha que ser descrito na zona de cisalhamento, que a gente viu lá anteriormente, né? Mas existem dentro de zona de cisalhamento os indicadores cinemáticos, ó, essas bolinhas aqui, ó, esses olhinhos aqui, né? Então tem vários tipos, né? Não só os olhos, mas tem outros tipos que a gente vai ver, certo? Mas fica aqui para a gente visualizar isso daqui, que isso daqui são feições, características importantes de zona de cisalhamento que vão me indicar várias coisas, que uma delas principalmente é o sentido de movimentação na zona de cisalhamento. E esses estudo desses movimentos aqui, eles são feitos pelo que, ó, indicadores cinemáticos. E o que é um indicador cinemático, né? De acordo com Hammer e Pascher, né? O indicador cinemático, ele é o que? Uma estrutura que resulta de uma deformação progressiva, cuja geometria ela é indicativa de quê? De rotação de eixos de deformação finita, tá? Em relação a eixos de estiramento instantâneo ou plano de fluxos na escala de observação. Então os indicadores cinemáticos eles vão indicar para onde é que foi o sentido de orientação desses cristais, né? De orientação da zona de cisalhamento, certo? Então a gente estava vendo anteriormente ali sobre orientação de fluxos, né? Então, dependendo de como for a orientação de fluxos, eu vou ter estruturas que vão me indicar, né, feições que vão indicar essas feições aqui, né, que são bem interessantes. Então, eu vou ter rotação, vou ter deformação, vou ter estiramento, e isso mostra, né, muito bem essa rotação aqui que a gente pode imaginar, né? Então isso é o que indica os indicadores cinemáticos, né? O que indica os indicadores. Foi bem redundante, mas tudo bem. Então vamos lá. Indicadores cinemáticos, né? De uma forma simplificada aqui nos indicadores cinemáticos, como a gente já viu, a deformação ela pode ser simples ou pode ser pura, né? Isso vai estar relacionado com o cisalhamento simples, que a gente já viu, né? E também sobre o cisalhamento puro. Então, essas são feições que a gente consegue observar. Por exemplo, dentro de deformações simples, né? A gente pode ter várias estruturas formadas, né? A gente pode ter estiramento de plútons, né? Domos e diápiros, né? Então essas diápiros podem deformar, podem se estirar. A câmara magmática que está essas intrusões, elas podem se deformar, se estirar, né? Posso ter a formação de dobramentos aqui, de cisalhamentos que vão ser meio que uns sobre os outros, né? Formação de zonas de cisalhamento, feições rúpteis aqui, né? E aqui esses famosos sigmoides aqui que a gente vai ver daqui a pouco, certo? E na deformação pura a gente vai ter estiramento, né? A gente vai ter um estiramento bem mais intenso, né? Fraturamentos aqui, principalmente fraturas extensionais, tá? Fraturas de diversos tipos, aqui a gente vai tentar analisar, né? Elas vão estar bem mais orientadas, certo? Vamos ter zonas de cisalhamentos aqui, um pouco diferentes, que a gente vai analisar. Dobramentos dele vão ser mais homogêneos, né? E os plútons, eles têm tendência os plútons, diápiros e também os domos, eles têm tendência a ficarem na sua forma um pouco mais arredondada, né? Então os indicadores, eles são a assimetria de estruturas miloníticas, a assimetria dentro dos indicadores. Quando a gente fala de indicadores cinemáticos, a gente pensa que a assimetria de estruturas miloníticas ela pode ser utilizada para avaliar o sentido de cisalhamento, né? E em alguns casos o grau de coaxidade de uma zona de cisalhamento milonítico, de uma zona milonítica em si. A coaxidade é o grau de orientação, né? Dependendo da forma com que está a orientação desses minerais, tá? Então,
quando a gente pensa em indicadores cinemáticos, a gente pensa em todos esses tipos de indicadores aqui, tá? Professor, é um bocado, né? São vários indicadores cinemáticos que a gente pode analisar dentro de uma rocha, né? Dependendo se a gente está visualizando superficialmente, se a gente está visualizando na lateral do cisalhamento, se a gente está analisando na superfície de cisalhamento. Então, todos esses modelos são típicos, são clássicos indicadores cinemáticos, né? Alguns deles a gente viu no nosso campo, certo? Espero que saia na foto de vocês aí, tá? Mas vamos lá. Nós temos desde marcas ou foliação deflectida, temos os famosos boldins assimétricos, né? Formação de boldinagens lá nas lineações, quem lembra lá deles, tá certo? Pode ser tanto em shear bands quanto também em dominó, tá? Temos os bandas do tipo C, certo? Em que a gente tem assim estruturas lineares, né? A gente vê bandas tipo C aqui em alguns cantos, tá? Aqui é um exemplo deles, ó. Cadê? Nessas zonas aqui, né? É do tipo C, tipo SC, certo? A gente vai ver daqui a pouco. Então tem vários exemplos. Tem porfiroblastos, né? Que sofreram malted, né? Que sofreram fusão parcial, podemos dizer assim, né? A tipologia de objetos também, né? Mineral do tipo fish, piroclasto sobre sombras de pressão, porfiroblastos também fusionados, né? Que sofreram fusão, né? Truncados, temos vários tipos, né? Orla de reação, sigmoide policristalino, tá? A viabilidade mica-xistos, tá? Mica-fish, certo? Então aqui são estruturas que geralmente também a gente analisa a orientação desses cristais, né? Bandas do tipo C', o tipo SC, em que a gente observa, verifica essa análise deles que são meio que plano paralelas, né? Então sofreram inclinações, né? Foliações oblíquas também, né? Que são indicativos, né? de estruturas dentro da própria foliação. Dobras do tipo quarter e também assimetrias por dobramento, certo? Então, todos esses tipos de estruturas aqui, indicadores cinemáticos, podem ser utilizados para indicar os sentidos de movimentação, beleza? Então a gente vai ver cada um deles aqui de forma um pouco mais simplificada, beleza? Então vamos lá. O primeiro são os marcadores deflectivos. O que são os marcadores deflectivos? São os marcadores que indicam uma deflexão, né? Então eu tenho uma certa continuidade e ocorreu uma deflexão, né? Ocorreu uma separação deles e uma deflexão, formando essas estruturas aqui, tá? E ela é fácil de ser analisada porque onde eu tenho esse risco aqui, né? Essa zona aqui, né? Então, onde eu tenho essa faixa aqui de cisalhamento, indica que esses marcadores aqui, ó, deflectivos, eles vão indicar, ó, os marcadores deflectivos são essas curvinhas que formam aqui assim, certo? Então, são marcadores chamados marcadores deflectivos, né? Então, esses marcadores deflectivos, quando eles são visuais, né? Assim, que a gente consegue observar essas estruturas assim, né? No centro, isso indica que houve a movimentação de um bloco em relação ao outro. E com isso eu indico o sentido do movimento, se ele foi destral, foi sinistral, né? E assim sucessivamente, certo? Então a gente tem essas feições aqui sendo analisadas. Vocês estão conseguindo observar, pessoal, essas estruturas deflectivas aqui? A gente já viu algumas delas. Acho que sim. Vamos lá. Ok? Boldins assimétricos. Então vamos lá. Quem aqui lembra o que é uma boldinagem, os boldins? Aquelas estruturas que parecem um olho, né? Pode ser um olho, pode ser um quadrado, né? Mas eles são formados justamente por
materiais que são competentes, né, ó, né? Em relação a materiais incompetentes, a gente tem essa interferência. E quando há uma compressão, em alguns dos sentidos, eu tenho uns cortes dele que vão parecer olhos, né? E aqui a gente tem essa semelhante a esses boldins, né? Os boldins geralmente eles são simétricos, né? Se vocês verem aqui na tela não, no quadro, a gente lembra que os boldins nesse caso eles são estruturas, né, que são geralmente regulares, né? Isso indica uma descompressão, uma compressão aqui, né? Que faz com que haja o rompimento. Então era uma estrutura única, né? Que fez com que se partisse em alguns pontos, né? Então a gente tem essa formação dessas estruturas aqui internas, não é isso? Nos de cisalhamento, devido ao cisalhamento aqui assim entre eles, né? Que a gente pode observar aqui na estrutura, vão mostrar essa certa assimetria dos boldins, né? Então os boldins eles ficam parecidos com o estado de São Paulo, tá? Então os boldins nesse caso aí, eles vão indicar uma estrutura que ela se assemelha, né, mostra uma certa deflexão, né? Eles são assimétricos, eles não têm essa simetria como a gente pode analisar, tá? E aqui, eu vou ter que parar aqui, descartar. Eu acho que dava para ter feito no Alt Tab, deixa eu ver aqui. Dava, mas deixa. Pronto. Então, aqui a gente consegue observar que esse tipo de estrutura, né, assim, que está nesse sentido aqui, eu tenho vários desse sentido, isso indica que o cisalhamento está ocorrendo assim, né? Isso indica que o cisalhamento geral sendo formado nesse tipo de padrão aqui, né? Já se a gente for observar ele assim, né? Ui, parece um sapo. Então, mas se a gente for observar ele nesse sentido, né? O cisalhamento ele ocorre no sentido oposto, né? Então a gente consegue analisar através dessa forma, dessa crista aqui, né? Essa forma irregular, nós conseguimos observar o sentido de movimento diferente entre essas estruturas, né? Lembrando que esse material que está aqui dentro ele é mais competente, beleza? Então a gente tem essas diferenças entre um e outro, tá? As boldinagens comum a gente tem uma forma meio que semelhante uma com a outra, né? Então a gente tem essa formazinha semelhante, certo? Geralmente nos boldins aqui essas pontas elas podem sofrer recristalização, tá? Mas é mais difícil, mas podem ter uma recristalização dependendo da intensidade da deformação, tá? Deixa eu voltar para lá. Beleza? Deixa eu ver se dava para fazer. Dava, ó. Olha. Aí, agora eu aprendi. Mais uma. Beleza? Então a gente tem essas estruturas aqui na forma de boldinagem. Vocês conseguiram visualizar, pessoal? Deu para entender esse modelo aqui? Acabou minha água. Estruturas, indicadores cinemáticos de bandas de cisalhamento, bandas Cs, né? Aí a gente tem estruturas do tipo SC. O que são essas estruturas? Quando eu tenho uma foliação, quando a foliação ela é desenvolvida, né, na zona de cisalhamento, né, ela é considerada como indicativo do plano XY do elipsoide de deformação, certo? Então o que é que eu estou visualizando aqui? Aqui eu estou visualizando o plano X e Y de deformação.
tá? Então as estruturas nesse caso, elas vão mostrar foliações dentro de foliações, tá? Então é foliações do tipo SC, certo? Eu tinha uma imagem mais didática que poderia mostrar bem esse tipo de estrutura SC, mas eu acabei não botando. Depois eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? Mas esse tipo de foliação, ó, aqui qual é a foliação que ela está desenvolvida? É essa foliação que está em linha laranja. Então a gente vê várias delas, ó, aqui em cima da linha laranja, em cima dessa linha aqui, né? Em cima dessa linha escura aqui. Então tem várias foliações que se assemelham a esse tipo de estrutura, né? Esse tipo de cisalhamento, esse tipo de foliação, ele chama foliação do tipo C, né? Estrutura tipo C. Por quê? Ele é relacionado ao cisalhamento específico, certo? Já as estruturas do tipo S, elas são estruturas internas, porque elas parecem um S quando é esticado. Então, se você pegar, por exemplo, um S, né? Estou fazendo aqui no quadro, vocês tentarem ver, tá? Mas se eu pegar um S e esticar as pontas dele aqui, né? Se eu esticar bastante, ele vai parecer um sigmoide, né? Então a gente vai estirar. Então esses são o tipo de estruturas SC, né? Então esse tipo de estrutura, quando eu tenho esse padrão aqui, em que eu tenho a foliação em cima deles e eu tenho essa estrutura estirada, eu tenho um bandamento tipos de estrutura do tipo SC, certo? E isso indica, esse SC, ele indica justamente onde é que vai, qual é o sentido também de movimentação, né? Se eu mostrei para vocês ali no quadro aqui, né, que o S, quando ele é estirado, ele indica o sentido de movimentação, né? Então o sentido de movimentação ele vai ser indicado aqui por essas setas verdes aqui, né? É como se esse azul aqui ele era um S e ele estirou tanto que formou uma estrutura do tipo... estirou tanto que formou essa linha azul aqui, formando, no caso, esse S ficou nessa posição, tá? Aqui é um exemplo um pouco mais diferenciado, né? Então a gente pode ter várias estruturas SCs internas, né? Então, se o S ele for invertido, por exemplo, né, ele vai indicar um sentido de movimento, nesse caso aqui, voltando para essa imagem, né? Se o S da curva ele está nessa linha, paralela a essa linha azul aqui, quer dizer que o sentido de movimentação aqui dele foi destral, né? Quer dizer que eu tive um sentido horário. Se esse S fosse oposto a essa linha azul aqui, se o S fosse, por exemplo, eu vou marcar aqui de azul, mas se o S fosse nesse sentido aqui, quer dizer que esse movimento aqui ele era do tipo sinistral, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar essa movimentação, porque a gente vê isso aqui semelhante a esse, tá certo? Então, nesse modelo aqui, por exemplo, a gente consegue verificar a estrutura C, que a gente pode chamar elas de C como se fosse de contínua, tá? Também, para fixar. Contínua, certo? Imaginar uma estrutura contínua que marca a foliação da zona de cisalhamento bem direitinho. E essa S aqui são estruturas internas a essa camada C, né? Vamos imaginar que sendo de camada, tá? Então todas as estruturas S elas vão ficar aqui dentro, certo? Enquanto que as bandas elas podem ser aqui elas são linhas Cs, né? O S ele vai estar aqui dentro. E aqui eu posso ter vários Cs também, né? Que eu consigo observar S dentro. Então eu tenho camadas do tipo C e camadas do tipo SC. Então eu vou ter vários modelos, tá? Professor, isso não é muito fácil de ver, não. Geralmente ela não é tão fácil de ver, mas quando a gente faz uma análise mais minuciosa, nós conseguimos observar muito bem isso. Se conseguimos diferenciar entre a banda, a estrutura S e a estrutura C, nós conseguimos visualizar isso mais facilmente, tá? Professor, tem um jeito um pouco mais prático de visualizar? Geralmente não tem, mas na maioria das vezes as bandas Cs elas são mais espessas, mais grossas do que a banda S, certo?
Então, por exemplo, nesse modelo aqui, ó, aqui do lado, cadê a bolinha? Nesse modelo aqui do lado, certo? As bandas S, aqui elas já estão, as bandas C, desculpa, elas já estão inclinadas, e a banda S ela parece que está reta, né? Parece que está meio que na horizontal, né? Mas se a gente for observar um pouquinho, essa banda C aqui, ela é mais grossa e ela é mais intensa, né? E os S, elas são mais restritos a essas faixas, né? Então a gente pode presumir que apesar dela não ser uma faixa grande e contínua, mas ela é uma faixa que meio que separa uma camada da outra, né? Então aqui eu consigo observar também essas estruturas do tipo C, né? Aqui, ok? Conseguiram visualizar aqui, pessoal, esses dois tipos aqui? Estruturas do tipo SC e do tipo SC? Acho que conseguiram visualizar. Certo? E para a gente finalizar hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a foliação do tipo oblíqua, tá? Então a foliação oblíqua, né, na zona de cisalhamento, a gente vai dar uma visualizada aqui um pouco mais nesse tipo aqui, certo? Então vamos lá. Voltando, né, aqui só um pouquinho. A indicação do S, a forma do S. Se eu tiver o S normal aqui, me indica que o cisalhamento ele é destral. Nesse tipo aqui em que o S está oposto, né, como se fosse um Z, tanto que aqui, quando eu estava estudando estrutural no meu tempo, a gente chamava de estrutura SZ. Quando eu formava um S entre a camada C, entre as camadas Cs aqui, o cisalhamento ele era destral. Quando eu formava um Z dentro da camada aqui da zona S aqui, eu tinha uma do tipo sinistral, tá? Então esse foi um jeito que na época meu professor comentou, né, sobre isso. Eu acabei fixando na cabeça e formou, e ela é bem interessante, certo? Então é fácil de também fixar isso, tá bom? Então vamos lá. Na foliação oblíqua, a foliação oblíqua ela é interessante porque ela forma uma foliação interna ao cisalhamento, certo? Então essa zona de cisalhamento aqui mais interna aqui, além de eu ver as linhas de inflexão aqui, aqueles movimentos de deflexão, de deflexão, certo? Eu vou ver essa deflexão gradual. Eu consigo verificar aqui dentro, se eu fizer uma lâmina ou até mesmo com uma lupa de aumento, né? A gente consegue observar uma foliação do tipo oblíqua, tá? Ela é oblíqua por quê? Porque a foliação geral dela, né? O lineamento geral dela, então eu tenho uma foliação neste sentido aqui, né? Ela é oblíqua por quê? Porque ela forma um ângulo em relação à zona de cisalhamento, tá? Então eu tenho esse ângulo, a zona de cisalhamento, shear zone, ela tem esse sentido da linha azul, e eu vou ter um ângulo aqui que ela vai chamar de θ aqui, por exemplo, né? E esse ângulo aqui ele mostra essa foliação oblíqua, tá? Então isso também é um indicador cinemático, certo? Então conseguindo identificar essas foliações internas, eu consigo mostrar também essa zona de cisalhamento. Geralmente essas foliações internas elas são no início, né? Podemos dizer assim. E o interessante da foliação interna é que geralmente ela indica também quase, né, a direção de onde está o sigma 3, tá certo? A gente consegue também analisar através dessas foliações aqui, onde é que pode estar também o sigma 3. E assim, consequentemente, identificando o ângulo de sigma 3, eu consigo identificar o ângulo de sigma 1 e sigma 2, respectivamente. Beleza, pessoal? Galera, eu vou terminar por aqui porque eu tenho umas outras afazeres aqui, tá certo? Queria na próxima aula a gente dar continuidade a essa aula. Assim que ela tiver
baixada aqui, eu vou fazer o... Baixada não, porque eu já tenho ela aqui, né? Ela já vai estar sendo processada. Eu vou tentar fazer o upload dela lá pro Google, né? Pro YouTube, né? Eu passo o link junto para vocês. Ok? Por favor, deixem o nome de vocês aqui completo para mim gravar aqui, ó, tá no vídeo, né? Eu não vou fazer cópia desse arquivo, vai estar aqui no vídeo, tá bom? E aí a gente se vê na próxima aula na quinta-feira, ok? Qualquer coisa, qualquer informação, eu interajo com vocês aí pelo WhatsApp, ok? Dúvidas também no WhatsApp, por favor. Não precisa seguir o canal não, mas quem quiser pode seguir também, tá bom? Um abraço, pessoal, Valeu. até mais. Até a próxima aula. Esse vai pro canal, né? Até mais, galera. Um abraço pra vocês. Nato nada. Quem nato ganha dinheiro. Eu não ganho não. Não posso. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Deixa eu finalizar aqui.